Boa noite, tudo bem com você? Quero cumprimentar vocês que estão aqui. Um Awiri para vocês que estão em casa também, Awiri. Deixa eu explicar o que é Awiri, né? Eu estava numa aldeia, a gente estava fazendo missão. E Awiri é o cumprimento que os carajás dão. É tipo um oi, tudo bem? Então quando você vê alguém, você fala Awiri. Vamos lá. Vou falar para vocês respondem, ok? Awiri, vocês respondem? Awiri, tá tudo bem aí? Tá mesmo? Se tá, então responde Awiri quando eu falar. Awiri? Ok, você que está em casa, Awiri? Não, é quem está em casa agora. Eu não ouvi você falando, hein? Que Deus esteja com você que está aqui, você que está em casa também. Quarta-feira à noite, é um prazer a gente estar junto para ouvir um pouquinho o que Papai do Céu tem para falar para nós. Eu estou aqui com um chocalho, algo que nós trouxemos lá da missão que nós fizemos em julho. E assim, quando você vê um filme legal, quando você participa de algo que você gosta, você fica chato, né? Já viu quando aquele seu tio, quando vê aquele filme lá dos anos 60, ele descobre que existe, ele não vai descansar enquanto não faça a família inteira assistir. E ai de você se levantar no meio. E é mais ou menos assim o que acontece quando você vai para a missão. A gente volta até chato. Eu falei pro pessoal que vai volta em mim, olha, se eu ficar chato, você pode sair. Porque a gente fica animado e quer falar, você quer... Mas eu não vou ser chato hoje não. E hoje eu gostaria de compartilhar nessa mensagem com você algumas coisas que Deus falou comigo nos 15 dias que a gente esteve lá na missão Carajás que a gente fez. Quando você está em missão, parece que o seu coração se abre, sabe? A gente sai da nossa zona de conforto e você depende muito de Deus. E Deus ele se revela para nós de uma maneira incrível. E nessa missão, Deus ele revelou alguns textos bíblicos para mim que eu já entendia, não, já sei e tal, mas Deus mostrou o verdadeiro significado de algumas palavras que hoje tem um sentido totalmente diferente para mim. Esse chocalhozinho aqui eu trouxe de presente, eu havia prometido quando eu saí, um presentinho aqui para a irmã. Quando eu saí, ela falou, gosto muito dos índios, você vai trazer algo para mim. Eu trouxe, combinado? Então vamos lá. A primeira lição que eu aprendi, e eu queria que, se possível, eu colocasse aqui a foto. Se não der, tudo bem. Deu. Eu coloquei o título como assim, da mensagem, como Encontrei Deus em uma aldeia Inã. Pastor, o que significa Inã? O que é isso? Os índios, muitos deles consideram até mesmo o termo índio como algo que é uma segregação. Muitos deles, eles não se chamam por índios, eles consideram como Inãs. É a maneira que os índios se chamam. Muitos deles dizem que nesse termo índio existe uma certa maneira de, às vezes, inferiorizá-los, tal. Então, quando eu falar Inã, vou estar me referindo a eles, aos índios. E lá na tribo a gente encontrou muitas situações, e algumas delas bastante curiosas. Algumas fizeram sentido para mim, outras eu ainda estou digerindo. Mas a primeira delas, a primeira lição que eu aprendi fortemente, foi a lição relativa à igualdade. Abra sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 3, verso 27. Gálatas 3, verso 27 ao verso 29. Esse texto eu já havia lido, mas ele teve um significado diferente para mim. Gálatas 3, 27 a 29. Diz assim: Pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestistes. Não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros do acordo com a promessa. Aqui Paulo ele está dizendo assim, olha, todos nós que somos batizados em Cristo somos um. Não existe judeu, não existe grego, não existe escravo, não existe livre, não existe homem, não existe mulher. Diante de Cristo, todos nós somos iguais. A gente sabe disso, não, ok. Mas lá no fundo, será que a gente acredita mesmo nisso? Quando eu saí daqui para ir fazer o trabalho, eu confesso para vocês que no meu coração eu estava com o seguinte pensamento. Não, vou lá para a aldeia, vamos ficar lá 2 semanas. E eu pedi a Deus, ajuda a gente a levar Deus para eles. Olha, Deus, que a gente possa abençoar, que a gente possa ensinar. Mas na minha cabeça, eu estava com um pensamento de não, eu vou lá levar Deus para eles. Não, eu sou melhor. Eu conheço Deus, eu aprendi muitas coisas, eu fiz faculdade de teologia e eu vou lá ensinar eles. Só que o primeiro dia que a gente chegou lá já foi uma rasteira, pelo seguinte,
um pastor adventista que cuida dessas aldeias, ele é Inã, é um índio, e ele, inclusive aqui do Paraná, do interior, e ele, no primeiro dia, ele já deu assim um sermão na gente. Ele falou: gente, vem cá, por que vocês acham que vocês vieram aqui? Qual foi o motivo da vinda de vocês? E a gente começou a pensar, né? E ele falou: olha, antes de você entrar na aldeia, você tem que ter uma coisa em mente. Todos são iguais. Eles são iguais a você. Você não está chegando lá para lidar com pessoas inferiores ou pessoas que sabem menos, não. Eles têm um conhecimento diferente, uma visão diferente da vida. Mas diante de Deus todos somos iguais. E eu olhei assim, sabe? E ele disse: olha, eu sei que muitos de vocês vieram preocupados em pegar doença. Muitos vieram com remédio de piolho. Muitos vieram preocupados ali com, como é que vai ser lá? Ele falou: olha, você não vai precisar de nada disso. Eles são limpinhos, não tem nenhum problema, não tem doença assim grave ali. Fiquem tranquilos, Deus vai usar vocês. E, gente, no outro dia, eu cheguei lá, entendi isso, sabe? Embora apenas 2, 3 pessoas na aldeia falassem português, a gente não conseguia entender nada do que eles estavam falando, e nem eles entenderam o que a gente falava. Ali no relacionamento, nas brincadeiras, a gente percebeu a igualdade, como diante de Cristo todos nós somos iguais, seja falando o mesmo idioma ou não, seja tendo as mesmas crenças, atitudes ou não. Pude ver na simplicidade deles, sabe? O cabelinho arrumado ali, tudo arrumadinho. As crianças super disciplinadas. Gente, eu nunca vi crianças tão disciplinadas. Às vezes elas não entendiam o que a gente falava. Às vezes a gente falava senta e elas não sentavam. A gente, não, é que elas não entenderam o senta. Aí a gente falava sentava. Começava a conversar, levantava a mão, um silêncio. Uma disciplina que eu nunca vi na minha vida. Uma maneira alegre de ver a vida, sabe? Eu não via ninguém bravo, ninguém chutando nada, ninguém. E eu fiquei impressionado pensando: olha só, como são as coisas. Diante de Cristo, todos nós somos iguais. Às vezes, no dia a dia, a gente lidar com esses sentimentos, sabe, de inferioridade, superioridade. Às vezes a gente vê alguém na rua, a gente passa e, poxa, olha só que coisa. Queridos, diante de Deus somos todos iguais. Às vezes a gente vai lidar com alguém que nos ofende, alguém que, sabe, e dá vontade de você falar: você sabe com quem que você está falando? Mas, queridos, diante de Deus, somos todos iguais. Não existe judeu, não existe grego, não existe homem, não existe mulher. Diante de Deus, todos nós somos iguais. Eu já podia ter voltado para casa no primeiro dia. Eu me lembro que no barco, enquanto a gente voltava para a escola que a gente estava hospedado, eu fiquei pensando nisso, né? E conversei com Deus, falei: Deus, eu achei que eu ia trazer Deus para eles. Mas eu vim encontrar Deus neles. Aí eu entendi uma segunda mensagem, que é o texto de Salmo capítulo 37, verso 3 ao verso 7. Abra sua Bíblia aí também. Salmo capítulo 37, versículo 3 ao versículo 7. A gente conhece esse texto de cor, mas é um outro texto que Deus ele me ajudou a entender melhor nessa missão. Salmo 37, verso 3 a 7 diz assim: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol do meio-dia. Verso 7, descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. Aqui nesse verso tem quatro verbos, né? Confia no Senhor, agrada-te do Senhor, entrega teu caminho ao Senhor e descansa no Senhor. É um verso que me traz muita paz, muita calma. Entrega, coloca nas mãos de Deus. Isso aqui se aplica aos nossos problemas, às questões cotidianas. Às vezes a gente não sabe como resolver, como lidar com as situações. Ponto, entrega. Entrega nas mãos de Deus e descansa. E lá, queridos, a gente tinha que viver com esse verso diariamente. Diariamente. Por quê, pastor? É muito difícil você fazer uma viagem. Pensa você aí na sua viagem de férias, tal. Quando você faz uma viagem, é muito planejamento, é muita, sabe, você tem que comprar as passagens, fazer o roteiro, como é que eu vou aqui, vou para lá, poxa, eu vou ficar hospedado aonde, vou comer o quê? É complexo ou não é viajar? Complexo, tem que planejar. Agora imagina você viajar com 32 filhos. Imagina. Esse era eu e o pastor Paulo. A gente adotou 32 crianças grandes lá.
Gente, é muito complexo, muito complexo. E ali, os 15 dias que eu ficava lá, eu como pastor, o cérebro não parava, era será que estão bem? Sabe, a gente se preocupa, poxa, eu tirei o pessoal de casa, trouxe para cá, é responsabilidade. E numa situação dessas extrema, é ainda mais difícil, pelo seguinte, a Ilha do Bananal, ela tem muitos índios e várias aldeias diferentes. A maioria delas já foi alcançada pelas igrejas adventistas. Essa aldeia chamada Macaúba é uma das únicas que ainda não tem nenhuma presença adventista. A igreja faz um trabalho incrível nessas aldeias por dezenas de anos. E eu perguntei por que não fazem. Ele disse, a maior dificuldade para cá é o difícil acesso. Então, quando os colégios, quando o pessoal vai fazer o trabalho missionário, geralmente eles vão nas aldeias mais próximas. E essa aldeia realmente era muito difícil de se chegar lá. Essa era a complexidade maior. Primeiro, pegamos avião até Palmas. 12 horas de ônibus, balsa, buraco, estrada de terra, asfalto. Chega lá, ficamos hospedados numa escola. E aí encontrar alguém para cozinhar, a própria questão de encontrar comida, cidade muito pequena, muito limitado. Todos os dias a gente tinha que pegar um ônibus, ir do ônibus até o porto, do porto pegar um barco. Tinha apenas 1 ou 2 barcos, voadeirinha, que levava 6, 7 pessoas para passar 30. Então tinha que dar várias viagens. Todos os dias era uma complexidade tremenda para chegar na aldeia. Dependíamos de estar prontos, o motorista do ônibus que a prefeitura mandava, dependíamos do INAM, acordar, estar no horário marcado. E isso eu vou falar até um pouco mais para frente, que eles vivem muito tranquilos, a maioria deles não tem relógio, não sabe. A gente combinou 8h30, não, tudo bem, 8h30, só que para ele é de manhã. E às vezes para a gente, poxa, vamos estar lá, será que ele vai estar lá? E às vezes chegava antes da gente, às vezes chegava depois. Todo dia eu acordava e falava, Deus, está nas tuas mãos. É só você mesmo, não tem como. São inúmeras variáveis para administrar, que é só você para conseguir fazer esse negócio dar certo. Desde a saída daqui até a chegada lá, tudo foi um milagre de Deus. E aí quando chegava lá, já era uma vitória. E agora? Como falar de Deus sem falar? Imagina você eu chegar aqui na frente e começar a pregar só que com o microfone desligado. Ou eu falar palavras de um idioma que você não entende. É muito complexo. Como ensinar sobre Deus? Eu como pastor ensinar sem poder falar, porque se eu falasse não entendia. Pastor, mas não tinha tradução? Tinha. Tinham 1 ou 2 tradutores lá, assim, na verdade pessoas que sabiam português, só que eles ficavam muito tímidos na nossa frente. Então às vezes eu falava, pedia para alguém traduzir, eu falava, olha, Jesus morreu por você, e ele às vezes quietinho, falava assim, não, mas bem baixinho. Aí eu falava mais alto, aí ele, só que era muito difícil. Todos os dias era, Deus, está nas suas mãos. O dia de hoje está nas suas mãos. E Deus todos os dias cuidando. Pastor, foi tudo bem? Não teve problema? Claro que teve. Teve dia que o ônibus atolou. Teve dia que o barco não veio. Teve dia que o barco quebrou. Teve dia que tiraram o barco. Com várias complexidades. Mas todos os dias, Papai do Céu dava um jeitinho aqui, um jeitinho ali. Até chegar nos últimos dias, a gente nem se preocupava mais. Deus, está nas tuas mãos. Se não der esse jeito, dá outro. E sabe, irmãos, a gente precisa ter isso mais em prática na nossa vida. A gente vive numa zona de conforto, eu diria. Não zona de conforto, às vezes, por estar bem e tal, mas a gente não depende muito de Deus. Já parou para pensar nisso? Muitas vezes a gente fica angustiado e fala, Deus, o Senhor não trabalha na minha vida. Poxa, eu vejo pessoas contando milagres, mas eu não vejo os milagres. O que está acontecendo? É porque a gente não se permite estar em situações de dependência de Deus. É muito fácil, às vezes, viver na nossa realidade. Poxa, eu estou na minha casa. Às vezes, algum problema, poxa, tem um cartão de crédito, tem alguma coisa. Vou depender de Deus para quê? É mais difícil. Agora, quando a gente se permite estar em situações onde o nosso controle não é possível, onde a gente tira as mãos e fala, Deus, não dá. Por mim não dá, agora é você. Deus dá conta do recado. E aí Deus falava, e eu vi claramente que Deus fez destruir todos os nossos planos, para a gente chegar num ponto de mãos vazias, falar, Deus, é você. Ele, ok? Tá, então deixa comigo. E foi lá e fez muito melhor do que a gente imaginava. Entrega o teu caminho ao Senhor. Coloque a sua vida nas mãos de Deus, suas situações. Coloque-se em situações onde você não vai poder sair sozinho, especialmente em relação ao evangelismo, as situações, às vezes a gente fica ali com medo do que vai dar. Meu irmão, vai. Deus, ele vai cuidar de você. Saia da zona de conforto, que sem dúvida Deus ele vai fazer milagres na sua vida.
O terceiro texto bíblico que entendi muito melhor depois de estar lá está em Filipenses capítulo 2, versículo 13. Livro de Filipenses, capítulo 2, verso 13. Abre aí na sua Bíblia. Filipenses 2, 13. Diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, efetuar, segundo a sua boa vontade. Gente, essa terceira lição e esse terceiro ponto, em especial, foi vivido por mim. Eu tinha responsabilidade de passar as mensagens lá, todos os dias ali, falar para as crianças. E mais uma vez eu bato nessa questão do idioma. Que complexidade. Muitos deles não conheciam Jesus, muitos conheciam já pelo contato com a cidade. Mas eu lembro a primeira vez que eu levantei ali no final de uma atividade para ensinar as crianças e falar um pouquinho de Jesus para eles. Eu falei: Deus, será que vale a pena mesmo? Será que eles vão entender? Será que em 15 dias, falando um pouquinho cada dia, será que vai entender mesmo? A gente fica lá na igreja, às vezes, trabalhando com pessoas que você fica 1 ano, 2 anos falando, e o indivíduo não entende. Cosmovisão totalmente diferente, estilo de vida diferente, uma maneira de ver o mundo totalmente diferente da nossa. Como falar de Jesus para eles? Como, Deus? Como? E aí veio esse textinho na cabeça. Vitor, não é você que vai convencer eles. Não é você que vai fazer eles converter. Não é você, Vitor. É o Espírito Santo, sou eu. Deixa isso comigo, faz seu trabalho. Vai e fala. O resto deixa comigo. Sabe, é o Espírito Santo quem faz todo o trabalho. Às vezes a gente se considera na nossa vida assim, a gente fala: poxa, não, eu vou dar um estudo bíblico, ou eu vou pregar, ou eu vou fazer. A gente sabe que é o Espírito que convence, mas a gente tem que se lembrar disso, porque às vezes a gente esquece. E a gente acha que é a nossa força, a gente acha que não é por mim, é por eu falar, eu tenho que estar pronto ali, porque não, o meu argumento não é o Espírito Santo. E isso se aplica até ao nosso trabalho, ao nosso estudo. Não, porque eu trabalhei, eu consegui. Não foi você, foi Deus através de você. Não olha a minha capacidade, não foi você. Tudo que fazemos e tudo que somos vem e vai e é de Deus. Eu entendi muito melhor esse texto. É Deus quem faz o querer e o efetuar, segundo a vontade dele. Isso tira um peso das nossas costas, né? Porque às vezes a gente fica: poxa, eu que tenho que fazer. Às vezes a gente olha para a nossa família, que às vezes não é convertido, e fala: eu tenho que falar, eu tenho a responsabilidade de convertê-los. E claro, Deus coloca sobre nós essa missão de ir, de falar, mas meu irmão, não é você que convence, é o Espírito Santo. Por isso que a nossa missão é ir, abrir a boca e deixar o Espírito Santo falar através de nós. O quarto versinho que eu entendi melhor está em Mateus capítulo 6, verso 25 a 34. Mateus capítulo 6, versículo 25 ao verso 34. Encontrei na sua Bíblia. Já falei sobre somos todos iguais, entregar a vida nas mãos de Deus. Acabei de falar um pouco sobre deixar o Espírito trabalhar. E esse quarto ponto é viver cada dia como sendo único. Mateus 6, 25 diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Olhai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual dentre vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé?
Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou como nos vestiremos, porque os gentios é que precisam de todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Queridos, essa foi uma lição que eu aprendi assim, que me marcou muito. É a lição de viver cada dia como sendo único, como sendo um dia. Como eu falei, para nós que entramos, quando a gente entrou em contato com a cultura deles, foi um pouco assustador, um pouco complicado, principalmente por essa questão de ser imprevisível, de, poxa, às vezes marcava um horário, não estava lá, e a gente, e aí, como é que é? Mas com o passar do tempo, eu fui entendendo um pouquinho como funcionava e vi que eles viviam a vida de uma maneira, sabe, tranquila, simples. Quando a gente chegava para fazer atividades, exceto os homens que muitas vezes estavam trabalhando, ou às vezes tinham bebido e estavam lá, as mulheres sempre paravam o que estavam fazendo e iam lá falar com a gente. Sentavam, depois iam lá, lavavam a roupa, às vezes iam lá, pegavam, faziam os artesanatos enquanto conversavam com a gente. Mas sabe, uma vida simples, uma vida que fluía. E aí um dia isso me marcou muito. Teve um dia que a gente foi começar a fazer o trabalho lá, o trabalho de reformas. A gente foi o primeiro dia, olhou e tal, e a gente, não, vamos reformar o barracão, onde eles se reúnem, e dar um trato lá no posto de saúde deles. Fomos na cidade, compramos os materiais e combinamos com o rapaz da loja de construção para deixar no porto os materiais, a gente ia pegar de barco e levar até a aldeia. Eles foram buscar de barco e eu e mais 3 meninos ficamos na aldeia esperando o material de construção chegar. Todo mundo foi embora. Enquanto a gente esperava, a gente fez o que a gente fazia todos os dias, que era algo muito difícil, que era nadar no Rio Araguaia. Era complicado. Todo dia. A briga era para quem ia por último. Ninguém queria logo. Queria ficar no rio. Todo mundo, não, agora vai você. Vai. De tão bom que era o rio. E a gente ficou ali, nós 4, brincando no rio, do lado da aldeia. Era mais ou menos meio-dia. E do nada eu parei e vi uma cena que me chamou muita atenção. Nessa época do ano, o rio ele seca. Ele abaixa muito. Tem lugares que você consegue atravessar o rio assim na cintura. E aquela região era assim. E o baixio do rio fez com que se formassem algumas ilhazinhas ali perto da aldeia, ilhas pequenas, de areia, bancos de areia. E eu vi umas 5, 6 crianças que pegaram 2 paus bem grandes, assim, bem fininhos, fincaram no chão da ilha, pegaram uma bola de futebol e começaram a jogar. Jogar a bola na ilha. Aí jogava, aí chutava na água, aí um ia correndo e caía na água, aí o outro levantava, aí menino brincando com a menina, aí chutando, e o outro cabeceando. Sabe quando o tempo para? Congelou assim na minha mente. O sol batendo na água, aquele reflexo no meu olho, a natureza ao fundo. E eu parei e pensei, gente, olha só. Do que a gente precisa para ser feliz? Essas crianças não têm PlayStation, não têm iPhone, não têm piscina em casa, não têm aula de futebol. Mas olha a felicidade delas brincando. E aí, naquela hora, abriu o leque da minha mente, eu vi quantas coisas. Falei, gente, olha só a vida que eles têm, a vida simples. Eu considero que não, coitado, como eles devem sofrer, mas que nada, como eu sofro na cidade. Eles não têm piscina, mas têm o rio inteiro para brincar. Que criança tem um rio em casa, tem, sabe, no quintal de casa uma ilha? Eles têm. Muitos deles têm o teto de palha. Mas, queridos, o céu mais lindo da minha vida eu vi ali numa noite que a gente ficou. Vi 6 estrelas cadentes. Aí eu peguei no sono. Muitos deles não têm, sabe, não tem o mercado que a gente tem, mas eles comem as coisas ali, pescam peixe, pega a tartaruga. Eu não como tartaruga, mas é algo que eles se alimentam, mas, sabe, não recebe o salário que a gente recebe, mas eles não têm a correria que a gente tem. E eu fiquei pensando, né, como o inimigo às vezes trabalha criando necessidades na gente que, sabe, não existem. E aí a gente cria novas necessidades e aí a gente vai em busca, não, se mata de trabalhar para suprir a necessidade que foi criada por nós mesmos. E naquela hora eu pensei, olha, a gente não precisa de muito para ser feliz. E a gente fica se preocupando, e poxa, não, mas e isso, e aquilo, e o que eu vou fazer? Não estou dizendo de ter uma vida desregrada, não, mas estou dizendo, sabe, de viver uma vida simples.
A própria Bíblia diz, não fica preocupado, sabe, com o que você vai comer amanhã, com o que você vai se vestir. Sabe, as aves não plantam, não colhem, olha, todo dia estão aí, nunca vi uma ave morrer de fome. Você vê, me mostra. Não morre. Os lírios do campo não tem dinheiro para ir lá no shopping, lá na loja, chique, comprar uma roupa, mas se vestem muito melhor do que nós. Porque não é eles que fazem, é Deus. E sabe, às vezes a gente se preocupa com tantas coisas e esquece de viver a vida que Deus colocou na nossa frente. Viver cada dia como único. Às vezes até angustiava isso lá com eles, porque na cultura deles é cada dia. Se um dia eles pegavam um pirarucu de 70 quilos e a gente comeu um desse lá, não comeu inteiro, né? Só um pedacinho. Eles dividem todo mundo ali e pronto, para hoje. Agora, se no outro dia eles pegam só uns peixinhos pequenos, beleza, é o que tem para hoje. Até angustia, a gente, não, mas salga, guarda para amanhã e tal, mas não, cultura. Eu fiquei pensando, a gente se preocupa tanto, quando na verdade, apenas uma coisa é necessária, e a Bíblia diz que se a gente buscar essa coisa, todo o resto Deus vai acrescentar para a gente. A quinta lição que eu aprendi naquele lugar está em João capítulo 17, verso 21. Depois de Mateus, João 17, versículo 21. Versículo 20 e 21. E diz assim. João 17, verso 20 e verso 21. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Uma outra lição que eu aprendi lá foi a lição da união. Conversando com o pessoal de lá, o pastor índio, a gente comentou que você não vê criança inã, órfã, morando sozinha ou abandonada em algum lugar. Abandono. Alguns perdem os pais, alguns pais se mudam, sabe? Eles mesmos pegam e criam para si. Eu vi lá várias crianças, a mãe de um ajudando o outro, sabe? Sabe, uma união, assim, essa questão de aldeia, de são um. Um dia até aconteceu um fato curioso, comentei até no coral na sexta. Nós estávamos com um senhor, um velhinho, que foi um dos primeiros índios Carajá a se converter ao adventismo. O nome dele é Theo Arrura. Inclusive está um pouquinho doente. Ore por ele, Theo Arrura. E ele viu que a gente estava fazendo um trabalho com a aldeia, ficou sabendo e falou, não, vou lá, eu quero ajudar, essa é uma aldeia que a gente quer alcançar há muito tempo. E ele foi ficar conosco lá na escola. Pensa num homem assim, engraçado, sabe, alegre, já um senhorzinho, mas uma alegria assim que contagiante. Só que nos dias que ele ficou lá, ele ficou 2, 3 dias com a gente, ele começou a ficar um pouco doente. E aí a família dele ficou preocupada e entrou em contato com essa aldeia. Ele morava no outro lado da ilha, próximo a São Félix do Araguaia. A gente estava no outro lado, era outra aldeia. Mas ele entrou em contato ali, o pessoal da aldeia entrou em contato com os parentes dele. E eles ligaram e falaram, olha, vem, a gente está indo te buscar amanhã de manhã. A gente ia todas as manhãs para lá de barco. E nessa manhã a gente teve que ir de barco até a aldeia e levá-lo conosco para que a família dele o buscasse lá e fosse por dentro da ilha até a aldeia onde ele estava para ele receber o tratamento. Como a gente tinha um barco para muitas pessoas, eram várias viagens. E ele nunca ia na primeira viagem. Sempre ficava por não, podem ir, mulheres, tal, não, vou por último. E aí chegamos lá sem ele, no primeiro ou no segundo barco. Aí veio uma das inãs e veio e falou, vem cá, cadê Theo Arrura? Onde está o Theo Arrura? E aí um amigo que estava conosco, Cristo, falou, não, ele está vindo no próximo barco, tal, fica tranquilo, já está chegando. Ela, não, tudo bem. E ele perguntou, ele tem parente aqui? Ele falou, tem. Aí ele, quem? Você? Aí ela, não, todo mundo. Ele baixou a cabeça, tá, entendi. Ele não era daquela aldeia. Acho que ele tinha um tio apenas lá. Mas você é parente dele? Aham. Na verdade, todo mundo aqui é parente dele. Nem era daquela aldeia. E eu fiquei pensando, às vezes, né, como igreja mesmo, às vezes a gente vê um irmão, né, na rua, lá do outro lado da rua, a gente, opa, baixa, mexe o telefone, não vi e tal. Você conhece? É da igreja e tal. Sabe, essa união a gente não vê. Mexer com um de nós aqui, já pensou? A gente dizer, não. Poxa, mexeu com aquele amigo lá da outra classe, escola sabatina. Não, vai ficar assim não.
Meu irmão, minha família, não vou lá, quem mexeu com ele? Vamos lá, estou falando de brigar, não. Mas sabe, essa união, queridos, a ponto de chegar alguém aqui nessa igreja e falar, vem cá, você tem algum parente aqui? Tem. Quem? Todo mundo. E a Bíblia diz que uma das maiores orações de Jesus era essa: Pai, eu rogo que eles sejam um. Que a minha igreja, que o meu povo seja um, assim como eu sou um contigo. Que eles sejam um em mim. Essa foi uma das lições mais fortes que eu aprendi. A penúltima lição que eu aprendi lá com ele está em Eclesiastes capítulo 11, verso 9. Eclesiastes capítulo 12, versículo 9. Lá diz assim, Eclesiastes 11, verso 9. Jovem, alegra-te na tua mocidade. Sê feliz o teu coração nos dias da tua juventude. Segue os caminhos do teu coração indicar. E todos os desejos dos teus olhos. Contudo, saibas que quando fizeres, passará pelo julgamento de Deus. Aqui Salomão está dizendo, jovem, alegra-te na tua mocidade. Em outras palavras, está dizendo, seja feliz. Jovem e jovem de qualquer idade. Seja feliz, ponto. Viva com alegria. E essa foi uma coisa que eu vi muito lá, alegria. Sorriso para todo lado. As crianças caíam, levantavam, sorriso, 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 alegria. Quantas vezes a gente não perde essa alegria no nosso dia a dia? Nesse dia que eu vi o pessoal brincando, nadando, e eu fiquei impressionado com essa alegria contagiante. Um dia a gente ficou esperando lá o barco buscar a gente, aí tinha um barco todo furado lá, as crianças entraram nesse barco, esvaziaram ele, pegaram 2 galhos e saíram remando assim, passando pela nossa frente. Alegria, sorriso. O cristianismo é uma religião da alegria, sabia? É triste ver que muitos entendem isso errado e às vezes se convertem e falam, não, agora é uma vida triste, agora eu tenho que levar minha cruz e chalepe, você anda com um chicote no centro da cidade. Não é nada disso. Alegria. Deus nos convida à alegria. E sinceramente, todos os dias que eu fiquei lá eu não vi ninguém triste. A última lição das tantas que eu aprendi, gostaria de citar para vocês. Ela está em Salmos, eu não consegui separar o texto aqui a tempo. Mas onde diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Tem uma foto, eu não sei se fui eu que tirei, mas eu sei que eu estava nesse momento, eu tirei várias fotos. Parece foto, né, de computador, mas a gente tirou lá. Teve um dia que a gente ficou lá no frizinho de tarde, esperando o barco, a gente só ficava esperando o barco, vocês veem, né? Que pôr do sol maravilhoso. E a gente ficava olhando e pensando, nossa, como Deus é bom, como Deus é poderoso. Viver numa cidade é muito bom, mas isso infelizmente limita a gente a algumas coisas, e a natureza é uma delas. A gente vê muito prédio, muita obra de homem, sabe? Mas a gente fica às vezes um tempo sem ver um pôr do sol, sem ver, sabe, um mar bonito. A gente ainda tem o privilégio de morar nessa cidade abençoadíssima que é Curitiba, mas ainda assim, quando a gente sai, quando você é cravado no meio da criação de Deus, você olha para todos os lados, você vê Deus, 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 Deus. E aí você vê como o nosso Deus é poderoso. Tinha momentos assim de ficar sem fôlego, de todo mundo ficar quieto assim, só olhando e observando. Como o nosso Deus é poderoso. Sabe, irmãos, eu encerro essa mensagem dizendo que eu fui levar Deus e acabei encontrando Ele lá. Eles não acreditam, a maioria deles não acredita em Jesus, o Deus deles, na verdade eles chamam de outro nome, enfim, mas eu não tenho dúvida que é o mesmo Deus, sabe? Não é aqueles negócios malucos, não é um negócio, não, mas eu vejo na sinceridade deles, a fé que eles têm, sabe? A maneira que eles vivem. E até fiquei pensando nisso lá, será que eu não estou chegando aqui querendo catequizar? Mas eu entendi até que, como igreja, a nossa missão não é nem interferir na cultura deles, mas é fazer com que eles vivam o melhor da cultura deles. E eu percebi que o maior sermão que a gente pode pregar para alguém é a nossa vida. Quem me dera se todos nós fôssemos impedidos de falar de Deus. E a única maneira que a gente pudesse pregar fosse a nossa vida. Será que essa igreja estaria cheia ainda? Que Deus nos ajude a sermos mais humildes, a sermos mais unidos, a olharmos todos como iguais, a vivermos uma vida mais tranquila,
a termos mais alegria no nosso dia a dia, a observarmos mais a natureza de Deus. E aqui mesmo nessa cidade, onde Deus nos colocou, nos designou, a gente viver a nossa vida da melhor maneira possível, para que mesmo sem falar nada, a gente possa pregar para as pessoas que estão ao nosso redor. Foi muito bonito ver no último dia e muito surpreendente. Aquele vídeo que eu passei no sábado, a gente ouviu alguns testemunhos, né? Saímos lá com a câmera e pedindo alguns testemunhos. A gente não entendia o que eles falavam. Alguém traduzia e a gente só filmou e no final, no outro dia, depois de sair de lá, um cara já adventista ajudou a gente a legendar o vídeo. E foi depois disso aí que a gente viu aquela frase daquela mulher, a Maqui Didi. E ela disse, olha, a gente gostou muito de vocês aqui, ensinaram as crianças, reformaram um barracão e vocês podiam voltar para construir uma igreja aqui para nós. E sabe, eu não fiquei impressionado com a igreja, o construir, mas imagina em 15 dias, você falar, achar que ninguém estava entendendo, que várias vezes Deus, ninguém está entendendo nada que estou falando aqui. Eles entenderam. A ponto de chegar no final e falar, olha, queria que vocês voltassem aqui para terminar o trabalho que vocês começaram. Aí tudo isso fez sentido, tudo isso. Eu escrevi essa mensagem, essas lições no meio da missão. Quando acabou, tudo isso foi ratificado por Deus, mais uma vez. Viva a missão no seu dia a dia. Eu sei que nem todos podem. É muito complicado você sair para outro lugar. Eu entendo as limitações, mas viva no dia a dia a missão, sabe? Saia da sua zona de conforto. Seja às vezes para sentar com alguém desconhecido, seja para falar de Jesus para alguém que você tem vergonha, seja para ir em uma igreja que você não está acostumado, mas ser luz lá. Não importa a maneira. Mas seja um missionário. Saia da sua zona de conforto. Eu te garanto que Deus vai te ensinar muitas mais lições do que aquele me ensinou. O cristianismo, quando vivido na prática, faz muito mais sentido do que apenas quando estudado na teoria. Que Deus nos abençoe e que cada um de nós sejamos verdadeiros missionários aqui na nossa aldeia gigante chamada Curitiba. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, muito, muito, muito obrigado. Porque o Senhor nos dá a oportunidade de pregar e de falar do Senhor para outras pessoas. Eu sei que você não precisava da gente. Seria muito melhor o Senhor ou os anjos pregando do que eu ou qualquer um de nós, mas obrigado por nos dar esse privilégio. Deus, às vezes é difícil a gente sair da zona de conforto. O Senhor sabe como foi difícil para mim sair, ir, viajar. É difícil, mas dá-nos coragem para dar esse primeiro passo. Seja saindo, seja fazendo a missão aqui, seja no nosso dia a dia, que nós sejamos instrumentos teus e que a gente experimente na prática o que o Senhor ensina através da tua palavra. Fale ao nosso coração diariamente, usa-nos no dia de amanhã, em cada atividade que estivermos fazendo. Mostra esse presente na nossa vida. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.